Galera, começando aqui mais uma live da página Vivências Superdotadas. É quase, quer dizer, parece um pouco geral demais. O labirinto existencial e a vulnerabilidade, né? Mas a gente vai tratar de vivências bem concretas e eu sugeri que ela trouxesse um pouco as coisas que ela passou, porque, vamos dizer, ela tem vivências bem peculiares, assim. Bom, algumas informações sobre a nossa página, né? A gente tem um link na bio com uma planilha de profissionais de todo o Brasil que atendem, né, superdotados, que prestam serviços para superdotados. E, por enquanto, a lista não é muito grande, mas tem alguns profissionais lá. E a gente tem também um grupo de WhatsApp, aí tem um link ali para entrar, e tá entrando bastante gente, né? Então tá rolando umas interações bem legais, muitos superdotados recém-identificados, com dúvidas, alguns com dupla excepcionalidade, e tá sendo legal que a gente está tendo essa troca, assim. E a galera traz um pouco suas vivências, né? Daqui a pouco a gente vai estar veiculando aqui na página também. Bom, e nós também estamos no YouTube, temos o canal Vivências Superdotadas, que basicamente a gente está botando cortes das nossas lives, né? Vamos ver aqui. Eu acho que a Alessandra já está. Bom. Opa! Foi. Tá virada a minha câmera. Ai, coloquei a luz aqui, mas. Eu só não estou te vendo, mas tudo bem, você está me vendo? Eu estou te vendo e eu me vejo também. Tá. Quem está assistindo pode dizer se está vendo nós dois? Na live passada eu também não consegui ver a Ju. Tipo, só ouvi. Tá, beleza. Vamos assim mesmo, então. Deve ser alguma configuração. É. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Vou tirar minha câmera e colocar de novo. Vamos ver. Teve um retorno aqui já, que está travando um pouco, né? É. Bom, vamos lá, talvez seja a rede, né? Melhorou, beleza. Vamos fazendo aqui, eu vou falar um pouquinho do tema, assim, mais especificamente agora. Basicamente, se tem uma crença, a nível senso comum, uma crença popular, que o superdotado vai ter vantagens por ser mais inteligente, só que não é exatamente assim, porque a gente, como tem um funcionamento diferente, tem também interesses diferentes, e muitas vezes interesses muito diversificados. E na nossa sociedade, isso nem sempre é tão valorizado. Geralmente a pessoa mais bem-sucedida é quem se mantém numa área, ou fica em áreas afins, e às vezes esse interesse múltiplo é um drama, porque o superdotado acaba não encontrando um caminho só e acaba indo por vários caminhos, e às vezes tem uma trajetória muito assim fora do convencional, muito fora da curva. Mas que é um pouco o caso da Alessandra, né? De ter se dedicado muito a algumas coisas e vamos dizer que ela está num processo, tudo somou, tudo acrescentou, mas ela teve alguns caminhos interrompidos, vamos dizer assim. E como ela teve mês passado, né? Você teve mês passado a identificação, Uhum. então tudo agora também é um grande recomeço, né? Então eu queria perguntar um pouco,
vamos ver onde essa história começa, né? Você teve uma criação religiosa, você pode falar um pouco disso? Meus pais se conheceram em uma religião de matriz japonesa que meus 30 anos de existência, toda vez que eu falo o nome dela, ninguém conhece. Tipo, ela é bem desconhecida, né? Então, Alessandra, dependendo do que você for falar, é melhor não citar nome não, para a gente não ser processado. Exatamente, eu prefiro nem falar o nome dessa religião. Quem quiser me chama no privado que eu falo, mas eu prefiro não falar. Mas é porque essa religião, muitas vezes as pessoas procuram ela porque estão com alguma dor, algum problema de saúde, algum problema na vida, né? Que foi o caso dos meus pais. E aí essa religião, por meio dessa religião, você consegue a cura e aí as pessoas se mantêm na religião por causa disso. E meus pais se conheceram nessa religião. E então eu nasci e fui, digamos assim, doutrinada desde cedo, de acordo com os livros dessa religião, ou mesmo a interpretação que o meu pai fez dessa religião. Porque é tudo muito suscetível à interpretação, né? Certos, então, lá, ao invés de padre, a gente chama mestre, né? Então, cada mestre tinha a sua própria interpretação da religião. E meus pais, especificamente, eles eram mais ligados a um mestre específico que falava coisas específicas, assim. Então, eles foram educando os filhos. Meu pai sempre se preocupou muito com a educação dos filhos de acordo com a religião, assim. Sim, e é aí em Florianópolis mesmo? O, o- É que começou no Rio de Janeiro, né? Minha família é do Rio de Janeiro, né? Então, lá no Rio de Janeiro, essa igreja, ela floresceu bastante. Ela é do Japão, né? Ela nasceu, eu acho que foi antes da Segunda Guerra Mundial. A história dela é desde antes, assim, mas ela acho que ela floresceu mais depois da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. E em determinado momento, não sei se foi anos 80, por aí, alguns mestres vieram do Japão tentar fazer expansão dessa religião do Japão para outros países. Só que no Brasil a gente tem uma receptividade muito boa com culturas diferentes, né? Então, no Brasil, tipo, a igreja deu muito certo, assim. Então, os mestres vieram do Japão e começaram a espalhar, panfletar, chamar pessoas, assim, vir conhecer a igreja, tal, não sei o quê. E no Rio de Janeiro, eu não sei, não tenho dados, estatísticas, assim, mas eu sei que, tipo, Rio de Janeiro e São Paulo é onde mais tem igreja, assim. Então, são igrejas de vários bairros, em vários bairros diferentes. Aqui no sul é onde menos tem, assim. Aqui em Santa Catarina mesmo, casa. Aqui na nossa casa, né, no caso. Então, tinha uma salinha lá embaixo, onde a gente fazia as cerimônias e tal, e reunia adeptos da religião. E aí a gente tentava trazer a nossos amigos também para seguir a igreja e tal. Então é isso. Você, então, foi educada, você fez a escolaridade normal até o segundo grau, tudo isso, enquanto frequentava essa religião. É mais ou menos por aí? Sim, a única coisa na escola, assim, é que eu não tive catequese, né? Que quando eu era criança, as amiguinhas perguntavam, e a catequese? Ah, fui na catequese. Daí eu falava, não faço catequese delas. Ah, tem que fazer, mas
Mas tudo normal. Era para ter uma vida normalmente, né? Mas é que a partir dos 12, 13 anos, eu e meus irmãos, meu pai começou a mandar eu e meus irmãos para lá, para São Paulo. A gente atualmente mora em Santa Catarina, né? Mas a gente ia lá para São Paulo para participar de atividades da juventude, que eram basicamente lá numa cidade no interior de São Paulo, tem a sede que chama uma terra religiosa, terra sagrada, assim, né? Um local mais isolado, digamos assim, cheio de natureza, grande e tal. Aí a gente ia lá para fazer meio que trabalho braçal, assim, né? Tipo, carregar terra, Trabalho e fazer escravo para a limpeza. juventude. E era tudo com propósito religioso, né? Tipo, para autoaprimoramento, assim. Tipo, tô esfregando esse chão, eu estou limpando a mim mesma por dentro, né? Coisa Ah, do muito tipo, assim. bonito. Então, Tipo o treino do Karate Kid, assim. tipo isso. Cara, depois eu fui ver que isso é um negócio, não sei, eu acho que os monges também têm algum princípio, assim, parecido com esse de limpeza, sabe? Cara, isso eu vi uma coisa assim, eu tô falando por cima, porque eu vi num verso de um livro, uma vez, numa livraria, assim. Mas, enfim, tinha uma coisa chamada trabalho físico, né? Tinha um nome lá em japonês, que era você dedicar seu físico em prol do próximo, né? Então, desde, sei lá, se eu oferecer uma água para alguém, estou fazendo isso e estou acumulando virtudes para minha vida fazendo isso, entende? Ah, tem uma Então filosofia tinha esse bacana. aí tinha esse conceito de virtude que era como se fosse uma moeda espiritual que você, conforme você fazia atos bons, você ia acumulando essa virtude para você usar quando você precisar, entendeu? Sim. É. E A vamos lá. religião, ela na essência dela, ela é muito boa. O problema é a interpretação, às vezes, das pessoas, entendeu? É bem comum esse tipo de problema. Aí você escolheu um caminho sacerdotal, não é? Aconteceu o seguinte, eu desde pequena, sempre me preocupei com a natureza, tal, né? A princípio queria ser bióloga, aí até o ano do vestibular eu quis prestar vestibular para engenharia ambiental, só que aí eu descobri que, talvez, sempre fui bem em todas as matérias, incluindo nas exatas, mas no meio do ano do vestibular eu tive uma depressão e aí comecei a me interessar por psicologia. Comecei a ler livros, assim. Aí pensei, eu quero ser útil através do meu trabalho, das carreiras que eu segui, mas talvez a minha área não seja engenharia. Vou tentar, então, talvez ser útil nessa área da saúde mental, porque só eu sei a dor que é ter uma depressão e tal. Mas aí o que aconteceu? Eu passei o ensino médio estudando muito e me isolando socialmente, assim, que eu tinha uma rigidez cognitiva muito grande de aí achar todo mundo frívolo e achar as pessoas todas idiotas e tal, e eu só era certa. É engraçado, é meio contraditório isso, né? Porque eu quero ser útil, mas odeio as pessoas. Tipo, aí entrei na faculdade de psicologia, né? Que exige muita interação social, e era muito trabalho em grupo, entrosamento e lá lá lá. Só que eu acho que eu tinha perdido minhas habilidades sociais ou coisa do tipo, então eu não consegui aguentar, assim. Primeiro que eu não aguentava mais estudar, e segundo que eu não conseguia me entrosar com as pessoas, assim, mais. Então, começou a terceira semana, começou a divisão de grupo para trabalho em grupo,
Até Aí eu não, então você não tinha tido problemas assim sérios na escola, nesse sentido. no ensino médio tive. Eu Aham. tive no ensino médio, sim. Mas dava para levar, sim. Mas na faculdade, que aí era um outro mundo, assim, e, sei lá, as pessoas saíam, sei lá, no segundo dia, as pessoas iam pro bar, todo mundo ia pro bar, aí tinha toda aquela coisa de, calor, veterano, tá, tá, tá. Não. Não rolou E muito. eu já, acho que eu já. E também tinha outra coisa, eu não estava querendo mais morar aqui em Florianópolis, eu não queria mais morar com meus pais, eu tinha uma questão, assim, um problema de relacionamento, eu não, que o meu intuito era prestar vestibular e ir lá para outra cidade, assim, tal, só que também, é... meus pais não iam pagar para eu ficar morando em outra cidade, entendeu? Também eu, sei lá, aí eu vi como saída virar missionária e sair de casa para ir morar em São Paulo. Aí você trancou Como a faculdade, né? não cheguei nem a trancar porque não fiz nem um mês, entendeu? Aí para Ah, trancar precisa fazer pelo menos um semestre, né? uhum. E eu pensava, achava aquilo que discutia lá na faculdade muito inútil, assim, tipo, quanta discussão inútil, quanta. Não sei o que dizer assim direito, mas é porque o meu mundo acho que era mais a igreja. E eu pensava, não, ao invés de virar psicóloga, então vou virar missionária, que aí eu posso ajudar as pessoas através da igreja, entendeu? Não preciso ficar estudando essas besteiras e bababá, fiquei pensando assim. Sim. E Aí aí você fez eu. esse caminho de missionária. Você ficou quanto tempo nesse trabalho? Você chegou a ter outro cargo ou você sempre foi missionária? Como é que foi essa história também? O nome do cargo seria Irmã Divina, Uhum. tipo freira, né? Que basicamente é do os requisitos, né? Era ter ensino médio completo e ter entre 17 e 29 anos e ser solteira, né? Não poderia ser casada, também não poderia namorar no período, né? Nem ter filho, nada. Você, no caso, E fez votos, né? Inclusive voto de celibato. Tinha alguns votos. a partir do momento que você entra lá, você tem que se comprometer a. Não chega a ser um voto, é mais são regras, né? Uhum. São regras. Então E você, assim, se fosse a missionária não pode namorar, não pode um monte de coisa, vamos dizer. As regras são isso. esse tipo de missionária irmã divina especificamente, né? Não Uhum. pode fumar, não pode. A gente podia beber, mas não dentro do nosso alojamento lá. Mas em certas ocasiões lá, onde tinha confraternização, a gente bebia, assim. Mas óbvio que não podia também encher a cara, blá, blá, blá. Tinha que manter uma postura, assim. Uma performance, era bem forte a questão da performance de feminilidade, de delicadeza, de sorrir, ter uma postura assim, delicada, proativa. Era bem forte essa questão. Tinha um burburinho assim de a irmã divina ela só serve para ficar servindo cafezinho, ficar servindo chazinho. E as mulheres só entram lá para poder casar com o mestre. Porque era como se fosse um treinamento para depois você casar com o mestre, entende? E vocês virar a esposa de mestre, né? Que era o nome do Aí, outro cargo. já fica meio esquisito. Bom, não que o resto não seja também. Uhum. Aí, aí quanto tempo você ficou nessa cargo aí de irmã divina e você gostou das coisas que você fez? Isso que também é legal perguntar.
Eu entrei com 18 anos e fiquei até os 21. Foram 3 anos e 3 meses. Foi uma época boa, assim, sinceramente. Então eu ia lá, eu morar no alojamento. No ano que eu entrei, comigo eram sete moças, né? De vários locais do país, assim. E a gente fazia trabalho burocrático, basicamente. A gente tinha um regime, a gente tinha um trabalho de 8 a 17. Eu fiquei no setor lá de informática, cuidava dos computadores da instituição, ajudava os mestres a usar o computador para gerenciar a igreja, tal, comprava computador. E minha rotina, assim, era basicamente eu acordar às 5 da manhã, aí eu ia na prece matinal, que era às 6. Depois eu voltava para o alojamento e tinha 15 minutos de limpeza, que era lá o trabalho físico, lá, no alojamento. Depois, aí às 8 ia para o trabalho, aí meio-dia saia para almoçar, a gente tinha escala, nós fazemos a nossa comida, né, as Irmãs Divinas. Então a gente tinha escala, se era meu dia de fazer a comida, então eu saía às 11 do trabalho para ir fazer a comida, servia meio-dia, aí 1 hora voltava, ficava até às 5, e a gente tinha um cronograma de aulas de ensinamento, assim. Então, aí vamos supor, saía às 5, aí isso era meu dia da cozinha. Eu ia lá, fazia a janta, às vezes em dupla, às vezes sozinha. Para A todo gente mundo. jantava às 7, para todo mundo, é. Aí às 7h30 tinha aula, 7h30 até às 9. Aí depois ia dormir. A vida monástica, basicamente. Era isso, assim, era o dia inteiro era preenchido, assim, por atividade. Era difícil a gente ficar de bobeira, assim, bem difícil. A gente só tinha uma folga por semana, né, segunda-feira, que era, então, tipo, a gente trabalhava de terça a domingo, né, e segunda a gente podia sair, pegar ônibus e ir para a cidade para comprar coisas de café da manhã, assim, porque almoço e janta era compra coletiva, né, ou dar o passeio que quisesse. Aí tinha que voltar Mas até as 10 da noite. vocês tinham alguma ajuda de custo para poder bancar essas coisas? Isso, a gente era tipo no início, quando eu entrei, ganhava tipo R$ 900. É menos de um salário. Era tipo um salário mínimo, De assim, um né? salário na Depois época. aumentou. Depois aumentou, foi aumentou até 1.600, assim. Era uma ajuda de custo que chamava mesmo. É um CLT sem CLT. E a gente não precisava pagar aluguel, por exemplo, a gente morava lá no alojamento, a única coisa era a gente pagava a compra do mês, que era cada uma contribuía com R$ 150, e o Uhum. restante acho que era para nós, assim, não tinha muito É, gasto, sabe? sim. E o que levou você a se afastar, no caso, é questão com a interpretação do mestre que você seguia, ou algo com relação à instituição, ou algo seu mesmo? Como é que foi isso? Foi todo um processo. ah, foram, quando eu era adolescente, por exemplo, eu era questionadora, tal, porque na religião ali dentro, principalmente ali no meio missionário, era forte a questão dos papéis de gênero, né? De separação de papéis de gênero e tal. Mas aí quando era adolescente, eu questionava isso na religião e tudo mais. Eu mesma eu falava, essas irmãs divinas são, como é que é? Babá de mestre. Eu falava isso. Só que aí quando eu virei irmã divina, tipo, eu fiz uma lavagem cerebral em mim mesma e também os ensinamentos das aulas que eu tinha reforçaram isso também, né? Aí não, eu quero ser esposa de mestre, eu quero servir ao meu marido e tal, não sei o quê. Caramba. E
saí com esse pensamento e eu queria muito casar logo. Aí eu fui lá, saí e casei. Meu intuito até era casar com o mestre, mas eu não rolou. Eu saí, fui para São Paulo. E acabei começando a namorar com um filho de mestre, né? Que estava estudando para ser mestre. Só que aí não deu muito certo para ele e a gente acabou casando e eu não me vi, não vi que não era para mim esse papel de esposa, assim. E ele tinha umas questões com a De religião também, esposa, uma calma aí, revolta. de Uhum. esposa dentro dos costumes da religião, ou de esposa, esposa. Esposa, esposa, sim. É Uhum. que as coisas se misturam, acabam se misturando muito também, mas a gente estava fora da religião já. E ele tinha umas questões de revolta assim com a religião, de traumas e tal, e acabou ele me puxando para fora junto com ele assim também. Sim. E quando eu me dei conta, depois quando eu me separei dele, eu também já estava voltei a pensar criticamente sobre o que tinha acontecido e eu pensei que a religião ela reforçava muitas coisas que na verdade eram causa do meu sofrimento, assim, por exemplo, autocrítica severa, que é uma das características da superdotação. Na religião a gente é incentivado a todo momento a procurar onde a gente está errando em alguma coisa. Bom, muitas pessoas levam numa boa, assim, sabe? Muitas pessoas seguem a religião até hoje numa boa, só que eu não acho que eu não consegui levar numa boa, assim. Outra prática da religião, por exemplo, é quando você tá com um problema físico, você pede uma orientação lá do Japão, e uma pessoa lá do Japão te fala que emoção ruim você está manifestando para ter esse problema físico. Aí ele te envia um juramento para você jurar todos os dias que você não vai mais manifestar essa emoção negativa ou esse comportamento negativo e pede perdão. E Às vezes funciona até isso? não sei dizer assim. Acho que para mim vale mais você ir num médico e ver o que você. Mas vamos lá, você considera. Aí a gente vê alguns mecanismos de comportamento de culto. E quando a gente fala disso, como é que eu vou dizer? Tem a história de que quem está dentro de uma seita não sabe que está dentro de uma seita. Tipo, assim, então, o pessoal que está assistindo, vocês podem fazer parte de alguma seita e não saberem, tá? Aliás, é um comportamento que não está só na religião. Acontece em ambiente de trabalho, em grupos desportivos, em formações acadêmicas. É basicamente uma relação, quando existe uma relação abusiva a nível coletivo, né? Vamos dizer assim. Você considera que você foi prejudicada, que de alguma forma, tipo, você serviu de pilha para alimentar algum sistema mais perverso, ou que, sei lá, foi algo que você deu mais do que recebeu, como, no sentido da dedicação de trabalho, da dedicação até afetiva, né? Como é que você interpreta isso agora, assim? Essa é uma coisa que eu ainda estou elaborando, assim, na verdade. Eu, eu sinto que eu era muito bem tratada lá, assim. Eu recebi muito apoio, até com minhas questões emocionais, sabe? Tipo, a gente tinha plano de saúde lá e eu comecei a tomar antidepressivo quando eu era irmã divina, assim. Eu não sei se Porque isso eu é bom. continuava tendo. Eu não sei se isso é bom. Mas é que assim, é que eu tinha minhas questões emocionais e a gente tinha uma coisa chamada orientação individual, que a gente ia lá, falava com o mestre, alguma coisa, ele te orientava. E minhas questões eram persistentes e eu continuava me sentindo mal e faltando trabalho e não sei o quê. Aí ele falou: e se você for num psiquiatra, assim? Não, bom, se encaminhou, mas isso aí eu É, não tenho o que aí eu reclamar. lembro que até
uma mestre começou a cuidar de mim, assim, tipo, ai, pode deixar que eu te levo, não sei o quê, tal, tal, tal. Então, eu lembro que eu era muito meio acolhida, assim, lá. Uhum. Eu acho que é mais uma questão da dinâmica familiar, assim, minha, assim, talvez. Aí eu tento, meu psicólogo, pelo menos, ele me incentiva muito a tirar. Tá, e o que de bom que tinha lá, assim, eu tava lá que eu tinha um senso de propósito, que para mim funciona assim, eu só tenho paixão por algo quando eu vejo um propósito naquilo. Então, eu tinha aquele propósito lá, porque o propósito da religião é a paz mundial. Nem um pouco pretensioso, né? A gente está quase lá, né? Só teve uma guerra aí no Oriente Médio É, agora. Para isso. então tinha isso e tinha mais o senso de coletivo de pegar essas duas coisas em outros locais. Assim, a questão da religião é que é muita, né, cagação de regra, né? Pode isso, não pode aquilo. Aí, tudo muito quadrado, assim, e tal. Aí, isso é uma coisa que me afasta, assim. Eu não acho que eu voltaria para qualquer outra organização religiosa por causa disso, assim. Porque quer se meter na nossa vida privada, sabe? Tipo, na nossa vida pessoal. Com quem você vai Esse, dormir, por exemplo. Tipo, isso é complicado. Como foi esse momento que você meio que se divorciou e saiu da religião meio que ao mesmo tempo, né? E você rompeu com toda a sua tradição familiar, meio que tudo que você foi criada para ser, você rompeu. Como foi esse momento para você? aí eu quis ir para o extremo oposto, né? Comecei a ter comportamentos também, eles não tão saudáveis, por exemplo, baixar o Tinder, que não é nem um pouco saudável, né? Aí, é, por exemplo, comportamento sexual de risco e comecei a querer experimentar coisas, né? Tipo, ter uma adolescência tardia mesmo. Você chegou a usar drogas ilícitas? Aham. Você foi para outro extremo. Isso. Mais. Mas foi assim, é uma sensação de alívio muito grande, assim. E isso foi tudo graças à terapia, porque foi meio que assim, eu saí da igreja, mas a igreja não saiu de mim. Isso é uma coisa que eu percebi na terapia. Eu continuava tendo sonhos com a igreja, eu dentro de uma igreja, assim. Porque é como se eu tivesse sido alfabetizada na igreja, sabe? Uhum. Então, muitos comportamentos eu ainda reproduzo sem nem perceber, assim. Sim, é um condicionamento mental, né? É um condicionamento isso. Aí como foi para nisso você trabalhava? Como é que você se virou nesse tempo? Você estava em São Paulo ainda ou você já tinha voltado para Floripa? O que que aconteceu após esse seu divórcio? Tal? Eu divorciei já em Floripa, a gente já tinha voltado para Floripa, a gente tentou a vida aqui e tal, não deu certo. Divorciei, aí eu fiquei, não sei se chegou a ser um ano, mas um bom tempo, um bom período só é, trabalhando com militância e trabalho voluntário. De novo, só coisas que faziam sentido para mim. Então, aí me engajei na causa política e também na causa vegana. Ao mesmo Então, só tempo. fazia coisa ao mesmo tempo. E não recebia nada por isso, mas ficava o dia inteiro só em função disso. E morando com meus pais, assim. E também, como eu tive. Na verdade, todos os trabalhos que eu tive foram bem traumáticos, mas o que eu tive em São Paulo foi especialmente traumático, assim. Então, e depois dessa, digamos assim, da minha não adaptação na faculdade, eu pensei, eu acho que eu não consigo fazer mais nada fora de casa, assim. Tudo que eu fizer, eu não quero ter nenhuma interação social, a não ser
Então, por exemplo, o trabalho voluntário vegano eu fazia ali pela internet. Só a questão Hum. política, eu até fazia bastante coisa, vendia jornal na rua, por exemplo. Eu te falei que eu também participei de por pouco Ah, tempo, mas sim, também participei de um coletivo que vendia jornal, que tinha atividades parecidas, tinha atos e tal. sim. Mas E você saiu de uma igreja e entrou em duas ao mesmo tempo, né? Como é que foi? é, Apesar de mudar totalmente os costumes, né? Foi para o extremo oposto, como você falou. Mas aí, como é que foi esse momento? Como é que você vê isso hoje? Você sentiu que você foi usada, como é que eu vou dizer? Que você foi prejudicada, como a ideia da pilha, né, que eu falei. da pilha? Uma pilha, você sentiu uma pilha alimentando a energia de um sistema aí mais perverso. Ah, tá. Ah, não, não me senti usada assim, não, na Hum, verdade. Talvez eu tenha usado a igreja. Eu usei para sair da casa dos meus pais, por exemplo, para tudo bem que eu contribuí com o meu trabalho, tudo mais. hum, Mas, por exemplo, eu aprendi a trabalhar lá, aprendi a falar no telefone, por exemplo, aprendi umas coisas sobre a vida. Eu sempre tenho uma tendência a me isolar, a não participar das coisas. Lá eu fui obrigada a fazer essas coisas, porque a gente vive em comunidade. Eu, eu sou muito privilegiada, assim, financeiramente. Minha família sempre teve uma situação confortável. Eu sempre tive um quarto para mim, só que lá eu tinha que dividir o quarto com outra hum. pessoa, tinha que dividir, tem que fazer tudo em coletivo, as refeições e tudo mais. Então, não acho assim que não tenho muito rancor assim, não. Então, aí você depois tentou faculdade de novo, tentou reingressar na psicologia ou em outros cursos? Como foi É, depois? aí eu tava nessa de fazer só trabalho voluntário lá, só que eu vi que eu preciso ganhar dinheiro, trabalhar, né, fazer alguma coisa que eu não tenho muito, tô sem rumo, né, digamos assim. E aí minha psicóloga viu, tá, mas você não faz nada assim fora de casa. Eu comecei uma faculdade à distância, porque eu não queria realmente entrar numa sala de aula com outras pessoas. E fazer trabalho vou buscar trabalho pela internet. E aconteceu uma coisa, comecei a namorar um garoto bem mais novo que eu, e eu fiquei dependente emocionalmente dele. Então, novamente, a igreja, a questão patriarcal agindo, minha vida começou a girar em torno dele. Tipo, coitado, garoto de 18 anos, levando essa nas costas, assim. E eu sei que quando a gente terminou, eu fiquei sem rumo, tipo, eu fiquei no vazio, assim, total. Meu Deus, qual o meu propósito da vida agora? Aí eu fazendo terapia, ela falou: não, você precisa entrar em algum círculo social, assim, e aí eu decidi fazer uma faculdade. Aí, fazer letras, que é, sei lá, fácil de passar, eu gosto, assim, né? E aí aquilo me motivou, me tirou da depressão, assim. Ah, bacana. Aí eu entrei numas oficinas, entrei numa aula de dança, e eu meio que tinha esquecido do que eu gostava, das coisas que eu gostava, assim. Cara, eu lembrei, cara, eu gosto de dançar, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, porque eu tinha perdido o contato com meus interesses, assim, com as coisas que eu gostava. E eu lembro numa sessão com a psicóloga, comecei a chorar quando eu descobri que eu podia fazer coisas que eu gostava de acordo com o meu interesse, porque até então todas as minhas decisões tinham sido baseadas no que vai ser mais útil para o próximo. Aí ela falou: não, quanto mais você cuidar de você mesma e você fazer coisas que você gosta e você está feliz, mais você vai conseguir servir bem, entendeu?
porque aí seus gostos vão entrar em sintonia com as necessidades do próximo. E eu lembro que eu comecei a chorar nessa sessão, cara, tipo, meu Deus, não acredito que eu vou poder fazer alguma coisa que eu gosto, que eu vou poder ir atrás da minha felicidade, que eu vou poder pensar em mim mesma, sabe? Eu diria que esse autossacrifício é bem comum no universo feminino, né? Tipo, Uhum. infelizmente, a gente vive numa sociedade que mulheres vivem para outras pessoas e as mulheres até comentam muito, né? As mulheres superdotadas questionam isso. Não, por que que eu tenho que viver para o marido e para filhos? Por que que as mulheres que eu converso só falam do marido e dos filhos e nunca falam delas mesmas? Parece que elas não se percebem. E, infelizmente, não. Isso é uma coisa comum, né? Numa cultura patriarcal, né? Ainda mais você que teve uma criação muito patriarcal, né? Uhum. Então, aí você conseguiu ir para a faculdade de letras, mas e aí e fazer seus hobbies, né? E como é que foi a partir disso? É, aí na. Eu lembro que eu comecei a fazer dança, eu lembro a vez que eu senti que eu tava fazendo parte de um grupo, assim, pela primeira vez em muito tempo. Foi bem legal, assim, oficina de escrita também eu fiz enquanto eu não começava a faculdade. Busquei ter algum amigo, assim, ou amiga. Eu busquei no Tinder uma amiga, tipo, para me levar para sair de casa, assim, e comecei a sair de casa, ir na praia, e em ano novo, virada de ano sempre foi dentro de casa com a família. Fui numa virada de ano fora de casa, primeira vez, assim. Aí começou a faculdade e come comecei a agir como se eu fosse normal, assim, tentando. Aí eu, meu, vou em tudo que aparecer. Se tiver trote, eu vou. Se tiver não sei o que, eu trabalho em grupo, eu vou. E comecei a me inserir, assim, né? Uhum. Participar de tudo. E aí deu certo. Eu tenho um grupo de amigos que até hoje, né? Eu encontro com eles e tal. Consegui terminar meus primeiros semestres de uma faculdade, porque eu não tinha mais esse problema de trabalho em grupo. E consegui um estágio logo no primeiro semestre também. O estágio também foi outra coisa que eu tava morrendo de medo, né? Por causa das minhas experiências anteriores com trabalho, assim, mas estava indo super bem, assim, no estágio. Só o que atrapalhou foi a pandemia, assim, que a pandemia deu uma desandada, né, nas coisas. Isso foi em 2019, isso que eu comecei a Sim. faculdade. Então, 2020 veio a pandemia, né? E perdi o estágio e faculdade também ficou 4 meses sem, depois voltou online. Também aí Aí não você, consegui. aí você desengajou pela. Eu nunca fui nunca gostei de assistir aula que era uma coisa muito passiva assim para mim. Aí aula online eu não conseguia assistir, mas não era obrigado, só era só entregar os trabalhos. Só que aí outra coisa, na pandemia pegou muito esse negócio de ficar dentro de casa. Aí eu ainda estava não aguentei ficar mais assim e na casa dos meus pais e não queria mais assim, queria minha privacidade, ter minha vida própria. Eu tinha um dinheiro guardado do estágio e eu decidi sair e alugar uma kitnet assim e morar sozinha. Aí, isso na pandemia ainda, aí consegui outro emprego, um estágio na área. Só que aí quando eu fui efetivada, eu não consegui conciliar com a faculdade. O intuito era, a prioridade era para ser a faculdade, só que a minha prioridade era conseguir me manter, me sustentar sem precisar voltar Imagina. para casa dos meus pais.
E é uma área que você trabalha até hoje, né? Vamos dizer isso. Até hoje eu trabalho com linguagens, parte de linguagens, assim. Mas O tô querendo caminho que sair você da área. começou. É, É, sim, mas aí sim. você acabou trancando essa faculdade. É, e eu já. Não era só a questão de não conseguir conciliar, era novamente eu achar tudo muito idiota, assim. É. As coisas que a gente estudava, assim, muito desconectado da realidade, do mercado de trabalho, e minha impaciência também, e também não realmente não conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tudo me gasta muita energia, assim, muita energia. Era uma tripla jornada, né? Você tinha que estudar, trabalhar e cuidar de tudo em casa, né? Você morava sozinho. E ainda ganhando mal, tipo, vivendo com o mínimo, assim. O mínimo, Uhum. mínimo. Aí, então, por exemplo, sei lá, minha máquina de lavar quebrada, não tenho dinheiro para consertar, e eu ainda tenho que ler esse poema e contar quantos versos ele tem. Ai, que ódio, tipo. Depois você escreve um Então, e eu poema nunca. sobre a. Você escreve um poema sobre a máquina de lavar quebrada. Não, eu lembro que na pandemia eu fiquei tão biruleibe que eu comecei a discutir com todos os professores. Eu falava assim: eu não quero ler esse texto desse velho que nunca lavou um banheiro na vida. Ele não sabe, ele fica falando um monte de besteira aí, falando difícil. Ah, toma. E eu aqui quase passando fome, eu tendo que ler essa porcaria, entendeu? Cara, eu ficava muito puta. E aí nunca consegui chegar a trancar a faculdade. Eu simplesmente abandonava, assim. Simplesmente parava de ir, entendeu? Então abandonei mesmo, assim. Porque eu não tinha E, nem, tipo, não tinha nem energia mental para ir atrás de burocracia de trancar a faculdade, entendeu? De tão esgotada que eu tava. e como que você fez, vamos dizer, já está quase nos dias de hoje, né, já estamos. É. Aí você chegou a tentar outra faculdade. Aí eu fui lá e levantei a bandeirinha branca, desisto, e voltei para casa dos meus pais. E para minha. Que eu tava aí, período muito de estresse, assim, que eu passei aí pedi demissão desse trabalho também. Aí fui me reorganizando até eu pensar, acho que agora tá na hora de eu tentar, então, alguma outra coisa, uma outra carreira, uma coisa assim. A princípio eu queria fazer psicologia, que era o meu curso de minha primeira opção, né? Lá em 2010, depois que eu saí do ensino médio, era psicologia. Mas não consegui passar, eu passei na minha segunda opção. E é engraçado, eu não passei justamente por causa de um negócio com o qual eu trabalho, que é redação Enem. Aí eu dei Doideira. uma, tipo assim, tive um deslize na redação que eu perdi muito ponto. E eu justamente trabalho corrigindo redação Enem, tipo. Rapidinho, a Bia tá mandando um oi aí. Oi, Bia, legal Bia! que você conseguiu acompanhar hoje, pelo menos uma É, parte. uhum. Aí a sua segunda opção foi qual? É pedagogia. Show. E Aí. E comecei a essa. pensar nas minhas opções, sim, talvez seja bom mesmo, porque agora com a neurodivergência, questão do E essa diagnóstico e que você tal, tá para começar, né? vou começar em agosto. Show. E antes de começar, você teve a identificação, teve a avaliação. O que que você acha que isso muda para você? Tipo, ter essa consciência, isso faz você entender porque algumas coisas são diferentes para você. Você ainda deve estar nesse processo, né? De assimilar, de entender, mas as coisas já começam a fazer mais sentido, a se encaixar melhor. Sim, tudo se encaixa agora. Todo dia eu lembro de alguma coisa. Então é por causa disso, tal. Por exemplo, hoje eu tava, agora há pouco eu tava no banheiro lá, penteando o cabelo, e eu lembrei por que que eu não gostava de poesia, de poema.
porque eu sou muito literal e eu só não consigo entender o significado exato de cada palavra, para mim não. Como se A não. metáfora, Ai, né? é. Uhum. Como se eu perdesse a experiência toda do poema. Uma vez eu falei sobre isso com uma professora de escrita criativa e ela falou: você está levando as palavras só unicamente como veículo de sentido, mas às vezes a questão do poema é criar imagens, Sim, sensações na sua cabeça, né? Isso até me abriu a mente assim um pouco, mas eu tenho dificuldade assim. é o simbólico, né? O É. simbólico é o que não está escrito, o que está Uhum. implícito, né? Como eu escrevo poema, eu vou até ler um poema para você. Brincadeira. Ai, por favor. Ah, vou, ia adorar. Brincadeira, não vou te torturar. É, Não, pô, adoro seus poemas. Oh, pago pau para seus poemas, meu Deus. desculpa, eu tive que fazer essa piadinha aqui. Mas a gente pensa muito, né? Quando escreve, eu penso muito o que a palavra soa, o que a palavra lembra outras palavras, que imagem que vem na cabeça pelo som daquela palavra. E às vezes o literal diz muito pouco, isso realmente é algo que a gente busca. É, vamos lá. Aí você está aí num recomeço, um recomeço de se descobrir neurodivergente, né? E num Uhum. recomeço de buscar a pedagogia, né? Você acha que a pedagogia pode ser um bom caminho para você agregar, como você tem esse ideal, né? De ajudar os outros, já que é, é uma profissão, né, que lida com educação, vamos dizer, ou deveria ser, né? Uhum. E tipo, e num contexto também que você se vê numa parcela da população que de alguma forma é excluída, vamos dizer, tem alguns direitos de inclusão, mas na prática não acontece muito, vamos dizer. Tipo, para você não aconteceu. E sendo que isso é muito mal compreendido ainda, né? E como você vê assim essa sua nova etapa agora? Eu ainda estou me encontrando, né? Digamos assim, pedagogia, eu vou entrar para ver se eu me adapto à faculdade. Penso mais a questão. A questão financeira me preocupa muito, mas eu estou me permitindo experimentar várias coisas agora. Estou num momento assim. Então, por exemplo, eu estou participando de mutirões agroecológicos, como eu comentei com você um dia. E eu percebi que quando eu estou fazendo essas coisas, eu mal vejo o tempo passar, assim, que eu gosto de fazer essas coisas. Então, E você luta eu tenho jiu-jitsu. problema de Você luta também, jiu-jitsu também. também tô com esse projeto da página, né? Uhum. Eu me entrego bastante para isso, mesmo sem ter um retorno, assim, né? Com certeza. É, Com certeza. eu Sem dúvida. simplesmente vou fazendo, eu tenho ideia, eu preciso fazer aquela ideia, assim, e tal. Quando é E assim é melhor fazer. Eu entendo nos meus processos assim. Quando a ideia vem, é melhor botar para fora, é melhor elaborar, é melhor fazer alguma coisa com isso, senão ela vai ficar, sei lá, ecoando na mente, né? E vira uma ruminação, né? Tipo isso. é, Isso acontece e, com as ideias, com as emoções, com tudo. e aí eu pensando, será que eu trabalho então, talvez com jardinagem, que aí não preciso ficar no computador, por exemplo, porque eu tenho dificuldade de ficar no computador, de me concentrar, assim, e não sei, às vezes pode também, alguma hora, tudo se conectar, né? A questão de ecologia com pedagogia, com não sei o quê, então tudo pode. É uma coisa que me deixa mais tranquila é que eu vou receber uma bolsa o programa pé de meia do governo, né? Então eu não vou precisar me preocupar tanto com dinheiro enquanto eu estou fazendo a faculdade. Isso é A uma sua, das coisas a que. sua,
Essa faculdade, no caso, é pública ou é paga? É pública, estadual. Pública, aí você vai ter estadual e do Paraná não, do Paraná. Opa, Santa Santa Catarina. Catarina. Aí você vai ter. É na ilha mesmo? É isso? Na capital onde Isso. você mora? É o DESC. Tá. Aí você vai ter esse benefício do governo e você está morando sozinho atualmente. Não, Como é? tô nos meus pais. Ah, você não chegou a sair de novo Não. depois que você voltou. Não, tudo bem. Uma coisa de cada vez, é até melhor. Para você não ficar de novo naquela agonia, né? Que você ficou antes. Sim, eu tô tentando levar tudo na paciência agora, assim, porque é como se eu fosse um adolescente de novo, procurando o que que eu gosto, para ver o que que eu posso fazer e transformar isso em dinheiro. Essa é a minha maior questão, meu maior sofrimento diário é a questão financeira, assim, tipo, eu quero ter uma vida independente, só que eu ainda não sei como fazer isso, entendeu? E de uma forma que eu não me adoeça, né? Como aconteceu em todas as outras vezes que eu trabalhei. Sim. É, Então, teria que ser uma coisa meio alternativa, sabe? sim. Você é bem proativa, né? As coisas que você Uhum, bota a mão, você faz, eu percebo isso. uhum, Um comentário aqui da Bia sobre aquele assunto de educação que a gente estava falando. Ela fala da luta que é da inclusão dela, no caso, né? E sempre tem que lembrar dos direitos na escola, com os números das leis, inclusive, porque a lei não é aplicada, né? E a gente vê isso na realidade. É bem triste, assim. Eu trabalho também com público neurodivergente, e, em geral, é bem complicado dizer que está acontecendo uma inclusão, assim. Mas, enfim, e a gente fica com algumas dificuldades que a gente leva para a fase adulta, por não, vamos dizer, não se encaixar tão bem, assim, né? Então a gente, mais uma vez, desconstrói essa ideia de que ser superdotado é uma vantagem, né? Sendo que, por mais que não seja um PCD, né, não seja um caso de... É bem comum estar ligado a transtornos, mas por mais que não traga exatamente prejuízos, mas a gente simplesmente não funciona dentro da lógica neurotípica e isso não é sinônimo de um desempenho melhor. Às vezes um tempo todo criando estratégia para se encaixar, um tempo todo tentando lidar consigo mesmo, tentando lidar com as próprias dificuldades, né? E é um processo que vai, né? Que às vezes demora bastante. Alguns outros amigos neurodivergentes contam que demoraram muito e meio que sozinhos foram encontrando um jeito de se tornar mais funcionais, né? Para uma vida adulta. Mas sei lá, Alessandro, eu diria que você passou por bastante coisa, tem muita experiência e o que vem pela frente agora acho que vai ser mais tranquilo para você lidar e você desenvolveu muitas coisas também, né? uhum. E lembrando que agora você tem identificação, você tem direitos, é, então tudo tende a ser um pouco mais tranquilo, eu diria, porque nada você vai estar passando pela primeira vez. Sim, também acho. Também acho. É, Tô preocupada com o tempo aqui. O que que eu falo que pode ser não tomar muito tempo. bom, para fechar bem, eu acho que a gente poderia falar do assunto das seitas, né? Uhum. E, claro, quando a gente vê uma religião oriental, exótica, tem muito esse pensamento, né? E, bom, o século XX teve muitos movimentos de contracultura que foram bem esquisitos e ficou isso no imaginário coletivo. Mas vamos dizer que isso pode acontecer dentro de uma religião tradicional também, é uma questão de comportamento, de como você falou da interpretação, né? Uma igreja evangélica que interpreta a Bíblia de uma forma diferente pode, vamos dizer, às vezes não ser muito boa com seus fiéis, né? E
Bom, é um comportamento humano, mas até que ponto, eu acho que o que fica aqui é até que ponto a gente pode lidar com essa potencial vulnerabilidade que a gente tem e conseguir, no caso, se resguardar, né, de traumas ou de vivências que não são tão legais. Agora que eu tenho autoconhecimento, eu sou bem. Eu acho que eu sou bem vacinada, né? Não sei, não dá pra. Mas com certeza muito mais do que eu era antes, né? Porque eu já nasci. É que nem eu me considero uma ex-crente, né? Praticamente. Eu sigo um Uhum. humorista que é um ex-crente, também nasceu no Evangelho. Então você vai simplesmente reproduzindo o que te ensinam, até você começar a pensar criticamente. E a gente acaba levando coisas boas, mas também uma certa. A gente, no início, até uma certa repulsa por religião, e depois, até a gente. Eu, por exemplo, hoje em dia busco uma espiritualidade própria, né? Por quê? Porque, sei lá, meu psicólogo falou que é bom, meu psiquiatra também. Hoje em dia já se fala sobre isso, né? Os psicólogos, sei lá, eu não sei, não vou dizer, na neurociência, não sei, mas eu vejo muitos profissionais falando. Sim, é importante também você se sentir parte de um grupo, se sentir parte de algo. O individualismo acaba que não faz tão bem assim, né? Renzulli, inclusive, toca muito nesse assunto. O Instagram vai derrubar a nossa live, acho que essa parte já não fica gravada. Sério? É, então, Ai, que gente, pena. de novo a sensação que o tempo foi curto. Uhum. Agradeço muito a quem pôde participar. Pô, legal, Bia. Bacana aí que teve essa conexão. É, Obrigada, Bia. show. A gente vai encerrar. Agradecemos por todo mundo que pôde, né, assistir. E obrigado aí, principalmente você ali, por estar compartilhando com a gente as suas vivências superdotadas. Ó, virou até um slogan Obrigada. agora. É... Compartilhe Olha, tem suas uma boa, vivências. bom slang. Caraca, tô muito marqueteiro. Be- Beleza. Isso aí, um Beleza. abraço. Até daqui a pouco, porque a gente se fala todo dia mesmo. Então, É. um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.